Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo da Help Concursos e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre colocação pronominal. Essa é uma matéria muito importante que cai muito em provas. Então, nesse vídeo nós vamos aprender o conteúdo para em vídeos mais à frente nós vermos alguns exercícios sobre colocação pronominal. Vamos lá então. Para a gente aprender sobre a colocação pronominal, nós precisamos conhecer quais são os pronomes, os pronomes oblíquos que são utilizados. Os pronomes oblíquos são aqueles que se referem às pessoas do discurso, tendo uma função de complemento dos verbos. Eles nunca vão exercer o papel de sujeito numa oração, então é importante ficar atento com isso. Nunca um pronome oblíquo ele vai servir como sujeito. Existem dois tipos de pronomes oblíquos, os átonos e os tônicos. Na tabela, você vai ver todos os pronomes oblíquos. Na colocação pronominal, nós vamos trabalhar com os pronomes oblíquos átonos. Então, são eles: o me, te, lhe, o, a, se, nos, vos, lhes, os, as e o se. Dentro da oração, os pronomes oblíquos átonos eles vão poder ocupar 3 posições em relação ao verbo. Eles podem ficar antes do verbo, no que nós chamamos de próclise. Eles podem ficar no meio do verbo, que é chamado de mesóclise. E também ele pode ficar no final do verbo, que é chamado de ênclise. Nós vamos analisar agora quais são as regrinhas para essas 3 colocações, essas 3 posições em que o pronome oblíquo átono ele vai ficar em relação à oração. Então, primeiramente, vamos ver a próclise. A próclise ela vai ser obrigatória nos seguintes casos. Primeiro, quando houver uma palavra de sentido negativo antes do verbo. Então, veja aí 2 exemplos. Nada lhe posso dizer. Então, por causa da palavrinha nada, que tem um sentido negativo, o pronome oblíquo átono lhe, ele veio antes do verbo. Olha o outro exemplo. Ninguém me procurou. Então, a palavra ninguém, sentido negativo, trouxe o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, me procurou. Outra regra. Quando uma conjunção subordinativa e pronome relativo estiverem presentes na oração, aí vai ocorrer a próclise. Veja aí mais 2 exemplos. Quero que me entendas. Então, por causa do que é um pronome relativo, o pronome oblíquo me ficou antes do verbo. Vamos ver agora esse segundo exemplo. Ainda que a encontre, não conversaremos. Então, aí tem uma conjunção subordinativa. Ainda que. Por causa dela, o pronome oblíquo a, ele ficou antes do verbo encontrar. Uma outra regrinha são em orações iniciadas por palavras interrogativas. Então, quando uma oração ela foi iniciada por esse tipo de palavra, palavra interrogativa, também vai ocorrer a próclise. Veja aí 2 exemplos. Quando nos enviaram as passagens. E o segundo, quem te perdoou a dívida. Outra regra são em orações que exprimem desejo iniciadas por palavras exclamativas. Veja aí os 2 exemplos. Deus me acuda. Ou então, como me recordo daquele feriado. Então, nesse tipo de oração, vai ocorrer a próclise. E a última regrinha é quando se usar gerúndio com a preposição em. Veja os exemplos. Em se tratando de medicina, ele é especialista. Então, eu comecei com a preposição em e usei o verbo no gerúndio, tratando. Por isso, o se ficou antes do verbo. E o segundo exemplo, em se apresentando condições, faremos o que pedes. Vamos ver agora sobre a mesóclise. Mesóclise é quando o pronome oblíquo átono ele vai ficar no meio do verbo. Isso vai acontecer em 2 ocasiões. Primeiro, quando o verbo estiver no futuro do presente.
Veja aí o exemplo. Dir-lhe-ei a verdade na ocasião certa. Ou então, quando o verbo estiver no futuro do pretérito. Dir-lhe-ia a verdade na ocasião certa. Então, sempre que o verbo tiver ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito, o correto é ocorrer a mesóclise, que é o pronome ficar no meio do verbo. Só que tem uma observação. Se houver uma partícula atrativa nessa oração, aí a gente vai colocar o pronome antes do verbo. Então, veja o exemplo. Não, que é uma palavrinha atrativa, o compreenderia. Então, lembra que nós vimos que uma palavra negativa, né, como não, ele atrai o pronome oblíquo. Por isso ficou não o compreenderia, em vez de não compreender-lo-ia, né, que seria a mesóclise. Entendeu? Vamos agora para ênclise, que é quando o pronome ele vai ficar no final do verbo. Então, nós vamos seguir também algumas regrinhas. Veja só. Primeiro, com verbos no início do período. Então, se eu for iniciar uma oração com um verbo, aí o pronome oblíquo ele vai ficar depois desse verbo. Veja o exemplo. Sabe-se que a temperatura global está em média cerca de 0,5 grau Celsius mais alta do que há 100 anos. Então, como eu comecei com o verbo, eu usei o pronome depois dele, porque eu não posso iniciar uma oração com um pronome oblíquo. Como nós vimos, pronome oblíquo ele não vai ser sujeito da oração. Então, outro exemplo que as pessoas falam muito, te amo, é completamente errado para a gramática, né? É diferente de dizer eu te amo, porque aí o eu é um pronome pessoal do caso reto. Então, ele pode servir como sujeito. Agora, o te, que é um pronome oblíquo, não pode. Então, eu não posso iniciar uma frase com te. Então, se falar somente te amo, é errado. Mas vamos continuar com as regras. Agora, ocorre a ênclise também com verbos no modo imperativo afirmativo. Veja o exemplo. Levante-se daí, senhor Belchior. Então, o verbo está no imperativo. Levante-se. Por isso, ocorre a ênclise. Também com verbos no gerúndio, desde que não venham precedidos da preposição em. Veja o exemplo. Para tratar o enfermo, não basta ter pena dele, consolando-o e ouvindo-o com interesse. Então, como nós vimos lá no caso da próclise, se um verbo ele estiver no gerúndio com a palavra, com a preposição em, então vai ocorrer o pronome antes do verbo. Mas em todos os outros casos, quando eu utilizar o verbo num gerúndio, o pronome oblíquo vai ficar depois desse verbo, como está aí nesse exemplo. E também uma última regrinha sobre a ênclise, com verbos no infinitivo pessoal. Veja o exemplo. Não sou desumano. Não traria o bicho aqui para maltratá-lo. Então, verbos no infinitivo são aqueles verbos que estão terminando com R, né? Ser, estar, maltratar, como no caso do exemplo. Então, quando eu for utilizar uma frase que eu vou usar esse verbo no infinitivo, o pronome oblíquo vai ficar no final. Então, aqui no exemplo seria, não traria o bicho aqui para maltratar. Como era necessário utilizar o pronome oblíquo foi para o final do verbo. Aí eu troquei o R, tirei o R e coloquei o L. Aí ficou maltratá-lo. Então, nesses casos também vai ocorrer a ênclise. Mas existem casos especiais que nós vamos analisar agora. Vamos ver aqui alguns casos quando a oração ela tem uma locução verbal. Como é que vai funcionar a colocação pronominal nesses casos? Vamos ver aqui duas regrinhas. Primeiro, quando o verbo principal de uma locução verbal encontra-se no infinitivo ou no gerúndio.
coloca-se o pronome oblíquo depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, aqui vão ser admitidas duas possibilidades, né? Vamos ver pelo exemplo que fica mais fácil de entender. Quero lhe pedir dinheiro. Ou então, quero pedir-lhe dinheiro. Então, essas duas formas, elas estão corretas. Então, existe aí uma locução verbal, que são dois verbos, né, no mesmo período. O verbo querer e o verbo pedir. O verbo auxiliar é o verbo querer, o verbo principal é pedir. Então, você pode colocar tanto o pronome oblíquo depois do verbo auxiliar, aí no caso, quero-lhe, ou então depois do verbo principal, pedir-lhe. Como nós vimos aqui, o verbo principal nesse exemplo, ele está no infinitivo, está terminado aí em R. Mas isso também funciona para o gerúndio, que é quando termina em ando, endo, indo. Então, se o verbo também estivesse no gerúndio, a gente poderia usar das duas formas. Ou a ênclise no verbo auxiliar, ou a ênclise no verbo principal. Vamos ver agora mais uma regrinha. Quando o verbo principal de uma locução verbal encontra-se no particípio, coloca-se o pronome oblíquo depois do verbo auxiliar. Veja aí o exemplo. Tinha-me consultado sobre sua decisão. Então, novamente, uma locução verbal. O verbo ter e o verbo consultar. O verbo ter aí é verbo auxiliar e o verbo principal é o verbo consultar. E esse verbo principal está no particípio, que é o consultado. Então, nesse caso, a gente vai colocar o pronome oblíquo depois do verbo auxiliar. Tinha-me consultado sobre sua decisão. Uma observação. Se a locução verbal ela vier precedida de uma partícula atrativa, aí o pronome oblíquo vai vir antes do verbo auxiliar. Vamos ver mais um exemplo. Não me tinha consultado sobre sua decisão. Então, novamente, aí o não, que é uma partícula atrativa, uma palavra negativa, ele atraiu o pronome oblíquo. Assim, em vez de eu falar não tinha me consultado sobre sua decisão, aí eu vou inverter, eu vou colocar o me antes do verbo. Não me tinha consultado sobre sua decisão. Assim, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Como eu disse, hoje nós não vamos ver exercícios, mas no próximo vídeo nós vamos analisar vários exercícios sobre colocação pronominal. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão aqui para o canal? Escreve aí nos comentários que a gente vai aplicar nos próximos vídeos. Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada dos melhores conteúdos de concursos públicos.